Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado por estar ligado aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos bem polêmicos, viu? Eu já vou comentar essa situação da prisão de uma jovem na Tailândia, um fato que ganhou uma repercussão muito grande. Ela mandou áudio para o advogado pedindo para tirar ela de lá, né? As pessoas às vezes não acreditam nas informações que já constam quando você faz o embarque para um país. Não acreditam. Só vão ter a real noção quando chegam neste país, tá? Eu tenho um exemplo, por exemplo, dos Emirados Árabes, que era uma coisa assim que me parecia muito inocente. Na época da minha primeira viagem, tá? Eu inclusive desembarquei em Dubai, né? Porque tem os Emirados, tem Bahrein e tal. Aí eu desembarquei em Dubai mesmo. E era acostumado a levar rádio de comunicação porque era mais simples naquela época você se comunicar. Ainda não tinha negócio de WhatsApp, viu, gente? Não tinha, não, tá? Naquela época era mais fácil você se comunicar com um rádio de walkie-talkie, tá? Porque você tá com esposa, com filhos, viajando com você. Às vezes você entrava num shopping, entrava numa loja, para se perder é assim, né? Então o walkie-talkie facilitava muito a vida. Eu levava. Quando eu cheguei lá em Dubai, não era permitido. Não era permitido. Aí o que aconteceu? O cidadão, né, o guarda, o policial, ele disse para mim que o aparelho teria que ficar apreendido, não poderia ser utilizado. Aí eu perguntei, sim, e eu vou ter ele de volta? Né? Eu lembro que nos Emirados você tem uma segunda língua que é o inglês, então é mais fácil você se comunicar em inglês. E ele disse que a taxa era de $50 dia. Como eu ia passar no mínimo 15 dias nessa viagem, né? Vê aí quanto de dólar eu teria. Dava quase uma passagem. Dava quase uma passagem. Eu não sabia que não podia entrar com esse tipo de aparelho de comunicação nos Emirados Árabes. E ele me pergunta se eu queria reaver o aparelho, né? E aí pagaria por cada dia $50 pelo depósito ou destrói. Eu olhei e falei assim, pelo amor de Deus, eu tinha comprado o aparelho nos Estados Unidos, muito barato. Eu disse, pode destruir. Pode destruir. Ele pegou logo e levou para destruir. Tá? Por quê? Porque tem situação em que elementos utilizam esse rádio de comunicação para fazer maldade, para fazer problema. Tá? E eles são muito preocupados com isso. Agora, quando eu fui para o comércio lá em Dubai, né, e fora de shopping, que são muitos shoppings, né? Comércio na rua mesmo, tinha uma loja de eletrônico que estava vendendo. Se eu quisesse ter comprado outro, eu falei, não vou nem comprar, porque vai que amanhã ou depois eles vão dizer que eu estou fazendo alguma besteira porque eu sou estrangeiro. Né? Então você, sem conhecer as regras, muitas vezes você cai nesse tipo de situação. Agora imagina uma pessoa embarcar para a Tailândia, onde nós já tivemos uma pessoa que morreu, porque lá é pena de morte, e a pessoa não sabe. Muito difícil, né? Muito difícil. Eu vou comentar esse assunto, vou mostrar inclusive uma reportagem sobre essa situação desta brasileira, mas antes, algumas coisas que me mandaram aqui, devido ao nosso programa de ontem, quando demonstramos que a Colômbia agora tem a legislação sobre essa questão tão polêmica do aborto com 24 semanas, ou 6 meses de gestação. Muita gente colocou comentário aqui, eu estou observando, tá? Eu estou observando, porque as pessoas não tinham real conhecimento que
o bebê com 24 semanas está praticamente perfeito. Né? Você não dizer para as pessoas que é um ser humano é desinformação, é fake news. Não gostam tanto dessa palavra, fake news? É fake news. O pior é a enrolação. O povo brasileiro vive sendo enrolado. Vive sendo enrolado. E eu acredito que é por isso que o povo brasileiro vota errado, não sabe em quem vota. Os caras são dissimulativos. Imagina só, duas das principais figuras defensoras desse tipo de situação, e eu digo defensoras, foram candidatos à presidência da República. Tem uma passagem que foi várias vezes reprisada em programas eleitorais, onde esse casal 20 aparece numa igreja, numa missa e depois num culto evangélico para mostrar que eles são religiosos. Ora, eu acho o seguinte, se a pessoa defende esse tipo de circunstância, defenda. Defenda. Agora, não se esconda. Não se esconda do eleitor, porque aí é o sujeito, a sujeita querendo te enrolar. Te enrolar. Isso eu não admito. Isso eu não admito. Eu acho o seguinte, se você vai votar numa determinada pessoa, independente de qual partido, você tem que ter certeza. Porque se você não sabe o que essa pessoa pensa, ele vai te enrolar. É por isso que hoje nós temos tantas legislações que, vez por outra, são aprovadas e situações onde, no Supremo Tribunal Federal, eles colocam como coisas absurdas, como legais, que você diz, não, eu não votei para isso. Mas é porque você foi enganado. A verdade é que você foi enganado. Tá? Esse pessoal se esconde atrás de um comportamento de bonzinho, mas defende esse tipo de situação. Imagina o que eu disse para vocês, e muita gente comentou, porque fala assim, não, você conseguiu esclarecer. O que eu disse para vocês ontem? Eu contei sobre a questão do veganismo. Eu disse que eu respeito, tenho muito respeito, a pessoa que diz que não come carne bovina, não come nenhum outro animal porque não quer ver aquele animal sacrificado, nem para sua alimentação. Eu tenho o maior respeito. Agora, imagina, a pessoa fala, não, eu sou vegano, como tem uma, inclusive, que é uma determinada apresentadora de televisão, entendeu? Defendendo essa situação, lindo, fazendo receita, porque os animaizinhos e não sei o quê. Sim, aí defende esse negócio das 24 semanas, comemorou na internet, teve uma cidadã que comemorou. O que você pensa disso? Me diz. Vai lá, coloca aí no comentário. O que você pensa disso? Você pode concordar, tá, com essa legislação. Agora, eu queria chamar a sua atenção, a atenção de você que está assistindo, para a gravidade do assunto. Por quê? Esse assunto que está pairando na América Latina, na América do Norte, vive esse drama há alguns anos. Tá? Esse assunto, ele não é contemplado pela Constituição brasileira, por conta do direito à vida. Você fala assim, mas é assim mesmo? Você sabe que, recentemente, nós tivemos diversas decisões que os ministros tomaram, né, e depois eles voltaram atrás e tomaram outras decisões. Eu vou, inclusive, depois esse é o outro assunto que eu vou comentar com você. Então,
Eu não tenho dúvida de que isso pode mudar, que eles vão interpretar a lei de uma maneira completamente diferente. Lembro que faz 3 anos, antes um pouquinho da pandemia, o ministro, que foi presidente agora do TSE, que passou, tá? Ele foi para os Estados Unidos fazer uma conferência e defendeu exatamente isso que está sendo aprovado na Argentina, agora a Colômbia, Uruguai e em outros países. Exatamente isso. O ministro, e ele é do Supremo. Você fala, não, mas na nossa Constituição não permite. Sim, mas tem já uma demanda sendo julgada sobre essa situação no Supremo, porque pegaram e seguraram. Você sabe que um ministro pede vista e segura o processo. Mas está lá. Você acha que eles não podem julgar e dizer, não, vai ser igual à Colômbia? A Colômbia, a Constituição também não difere muito da nossa, não. E amanhã ou depois nós temos uma aprovação de uma situação dessa aqui no nosso país. Um país que é um país cristão, um país muito religioso. O que você acha? O que você acha? Não, o problema é o seguinte, se você concorda, você concorda. Se você discorda, você discorda. Agora, o que eu quero colocar para você, cuidado na elementa que você vai votar. Porque tá muito claro para mim que esse pessoal enrola você. Esse pessoal enrola. A internet tá aí com as comemorações desse povo. Tá aí com as comemorações desse povo. Muita gente falando assim, eu não admito um pastor defender uma coisa dessa. É muito estranho. É muito estranho. Bem como um padre, um espírita, kardecista, um bandista, defender um negócio desse. É muito difícil, porque uma pessoa que cultua a religião, ele defende a vida. Ele defende a vida. Me mandaram também um trecho da Bíblia que eu gosto muito desse trecho. Esse trecho, ele trata-se de Mateus 12, tá? E no livro de Mateus 12 tem umas palavras do próprio Jesus Cristo. Mateus é a história de Jesus. Inclusive, eu adoro o livro de Mateus na Bíblia do Novo Testamento, porque Mateus 5 e diante é o Sermão da Montanha. E eu acredito, e como vários escritores também acreditam, que é o maior compêndio psiquiátrico, psicológico, de empoderamento do ser humano. O Sermão da Montanha. Se você seguir aquelas palavras, provavelmente você vai ter sucesso na vida. E eu digo para você, você pode não ser cristão, tá? Você pode nem acreditar em Deus, você pode ser ateu, mas o que ensina-se ali, nenhum livro de autoajuda vai te ensinar por completo, pelo menos esse é o meu sentimento, tá? Mateus. Então, Mateus 5 e diante é o Sermão da Montanha, e você tem Mateus 12, que diz uma coisa interessante quando ele fala, lembra de Noé, né? Ele comentando com seus discípulos a situação da destruição do mundo, da questão da Arca de Noé, tá? E aí Jesus diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Me diz aqui, você defender que nem um animalzinho pode sofrer e você, ao mesmo tempo, concordar na vitimação do ser humano, o ser humano, que a ciência comprova que já é um ser humano, com cérebro praticamente formado, olfato, sentindo gosto. Me diz, como é que pode? Você não pode
concordar com uma maldade dessa. Ou você concorda com uma maldade dessa? Todos os dias nós temos no nosso país pessoas muito jovens que destroem suas vidas por conta de querer ganhar o dinheiro fácil. Todos os dias. Todos os dias. Se metem na criminalidade, né, e acabam perdendo a liberdade, perdendo inicialmente a liberdade. E depois, até mesmo quando saem, conseguem se safar, fica muito difícil você reorganizar a vida. Até porque você leva aquele estigma de ex-presidiário, né? Você ganha o estigma de ex-presidiário. Então, eu vou compartilhar a tela só para você ver aqui, ó, essa situação, tá vendo? É uma situação aqui do meu estado, uma manchete, né? Estavam no hotel, uma outra no aeroporto, as duas acabaram presas. E por que eu estou chamando a atenção dessa manchete? É porque essas pessoas no Brasil, elas têm chance até mesmo de se livrar da cadeia num primeiro momento. Por quê? Como existe audiência de custódia, o juiz pode entender que não oferece risco, né? Pode botar uma tornozeleira eletrônica, né? Mas tem país onde a legislação é muito dura. É o caso da Tailândia, que eu apresento para você essa reportagem e você mesmo vai tirar a sua conclusão. A prisão de Mari Ellen, de 21 anos, moradora de Pouso Alegre, no sul de Minas, ocorreu na Tailândia no dia 14 de fevereiro e só foi descoberta devido a um áudio que a jovem enviou para a irmã no Brasil. Eu vou te passar o contato aí do Dr. Edson, por favor, liga pra ele, fala pra ele fazer alguma coisa, por favor, fala pra ele mandar a gente pro Brasil, a gente responder lá. Mari Ellen foi presa no aeroporto de Bangkok, junto a um outro brasileiro. Em compartimento oculto das malas foram encontrados 9 quilos de cocaína. Outros 6,5 quilos foram encontrados horas depois na mala de outro brasileiro suspeito. A Tailândia é um dos países onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade e das circunstâncias. E embora os suspeitos pertençam a um país onde esse tipo de punição não faz parte do Código Penal, este advogado acredita que a situação é delicada. Vai sobrepor aí a legislação tailandesa, por causa da territorialidade da ação, né? A ação foi feita no território tailandês, então ela foi capturada lá, né? O crime foi ocorrido, né? Foi executado lá, então a Tailândia poderá exercer completamente sua soberania. No passado recente, brasileiros sofreram diversas condenações por crimes cometidos em outros países. Em 2015, Rodrigo Goulart foi executado na Indonésia, após ser condenado em 2005 por tráfico de drogas. Marco Archer, de 53 anos, no mesmo ano foi fuzilado na Indonésia, também acusado de tráfico. Além do brasileiro, outros 6 suspeitos foram executados. Todos condenados por tráfico de drogas tiveram seus pedidos de clemência rejeitados. O Itamaraty informou que, por meio da Embaixada de Bangkok, acompanha a situação de Mari Ellen e dos outros 2 brasileiros e presta toda a assistência. Já no áudio, né, o primeiro áudio que ela mandou, você pode até comentar aí, bota seu comentário. Isso fica evidente, eu acho que fica claro, pelo menos para mim ficou claro que ela sabia da legislação de lá, da Tailândia. Ela tinha conhecimento. Até porque ela consegue usar o celular antes mesmo das autoridades locais terem pego, porque é evidente que eles apreendem, né? Até porque o celular pode ter informações de quem repassou e tal. Isso é claro. Qualquer policial, não precisa nem ser policial para ter logo a noção de que isso aconteceu, né? E ela conseguiu mandar esse áudio quando ela viu que o caldo ia engrossar. E ela manda, já sabendo que a legislação lá era uma legislação implacável, e manda para um advogado, porque ela já sabia que podia dar errado. Não sabia que talvez não tivesse a noção, né? Ele pensou que se colar, colou.
Até porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas ela tinha, né, a noção de que estava fazendo algo muito errado segundo a legislação daquele país. Muito errado. E passível de pena capital. Tá? Então, isso aí para mim está muito claro. Aí vem o arrependimento. Vem o arrependimento. O áudio demonstra isso. Né? Vem o arrependimento. E passa o filme na cabeça. Aquela famosa frase, né? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Né? Aquela famosa frase. Aí eu fico aqui também pensando, eu não gosto de fazer julgamento. Tá? Eu não gosto de fazer julgamento. Não sei da necessidade dela, mas também não vou colocar aqui para vocês. Se vocês quiserem, busquem aí, porque tem muitas postagens já pela internet afora do comportamento dessa jovem aqui no Brasil. Tem o vídeo dela no TikTok, tá? Tem vídeo dela em stories no canal dela, Instagram e tal. Então você vai claramente saber o que essa menina vinha fazendo. Não sei se a família já tinha advertido para ela que essa situação poderia levá-la a algo extremo, mas ela resolveu fazer algo muito perigoso. E a pena capital na Tailândia, independente de apelos do governo que seja, ela é cumprida. Como disse aí a reportagem, já tivemos aqui brasileiro que não houve jeito. Teve apelo de presidente, não adiantou. Não adiantou. Teve apelo até de papa. E não adiantou. E apelo de religiosos, né? Não apenas nesse momento, mas em outros momentos distantes, de pessoas de outros países. E eles simplesmente não querem nem saber. Eles simplesmente cumprem a legislação deles. E como disse aí o jurista, eles têm a independência do país, a autonomia da legislação para fazer cumprir a lei deles. A última postagem que se viu dessa jovem, no contato já com as autoridades de lá, ela fez um apelo para que o presidente Bolsonaro intervisse por ela. É o último apelo que eu vi aqui pelas redes sociais, pelos canais de notícia. Ela faz um apelo para que o presidente interfira por ela. E provavelmente o presidente vai interferir. Tá? Provavelmente o presidente vai interferir. A legislação brasileira não contempla a pena capital. Não contempla. Inclusive na questão europeia, né, só uma curiosidade, a União Europeia, quando foi criada, aboliu também a pena capital. O último país, o último estado, por incrível que possa parecer, e aí você vai ficar estupefato, que aboliu a pena capital foi o Vaticano. Aí você pergunta, mas Cardinô, o Vaticano, comandado pelo Papa, tinha pena capital? Sim. Sim. O último estado europeu a abolir foi o Vaticano. Tá? É uma curiosidade, mas para você saber como o mundo se comportava com determinadas situações de seus cidadãos. Eu não sou favorável a essa pena capital. Em nenhum momento da minha vida de jornalista me posicionei favorável a esse tipo de situação. Não sou. Como eu não sou favorável à questão aí das 24 semanas aí, que teve gente que comemorou, né? Não sou. Eu também não defendo esse tipo de situação. O que eu lamento é que, infelizmente, a nossa juventude é uma pessoa muito jovem, a nossa juventude esteja nesta situação.
é o tema, inclusive, do nosso programa. Pobres moços. Pobres moças. Ah, se soubessem o que eu sei. Lupicínio Rodrigues. Eu daqui a pouquinho vou falar sobre a vacina que agora é inteiramente nacional, graças à produção do IFA, que é a matéria-prima para a produção de vacinas aqui no Brasil. Já vou colocar essa reportagem dessa vacina, mas antes eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês em alguns assuntos. A saúde prevê rebaixar a pandemia para endemia depois do carnaval, o que está acontecendo inclusive em diversos países da Europa, né? Já mencionei aqui para vocês, né? A decisão será tomada nas próximas 3 ou 4 semanas após debate com conselhos de secretários e também com a Organização Pan-Americana de Saúde. O debate sobre rebaixar o status da pandemia para endemia já está no Ministério da Saúde. A expectativa é ter posicionamento sobre o tema nas próximas 3 ou 4 semanas após o feriado do Carnaval. Lembro que o Reino Unido já fez isso, a França está fazendo, Espanha, Dinamarca, Suécia, são diversos países. Nos Estados Unidos, diversos estados americanos já nem falam mais de Covid, porque se acredita que, neste momento, com esta última variante, a Omicron, é como se ela viesse mais branda. É como se fosse até uma vacinação, né? Uma vacina por conta da contaminação e dos efeitos que são mais brandos. Vamos nas manchetes do Brasil. Média móvel de casos de Covid volta a ficar abaixo de 100 mil. 816 mortes por Covid em 24 horas. E aqui a gente vai ver o gráfico do país. Sobre os novos casos, você vai observando que a média móvel está em 97 mil, embora os novos casos, nas 24 horas conhecidas e catalogadas, 103 mil. Na questão da mortalidade, o gráfico ganha uma curva para baixo neste momento, embora o número de mortes tenha sido alto, né, mas baixou das 1.000 pessoas. Tá? A vacinação continua e você vê que estamos em 72% com 2 doses, já em 29% com 3 doses ou a chamada dose de reforço. Vou mostrar aqui agora o Reino Unido. Reino Unido que a partir da próxima semana não vai exigir sequer que a pessoa que teste positivo se isole, vai poder até ir para o trabalho. Ah, testou positivo. Ah, mas eu quero ir trabalhar. Vai poder ir trabalhar, né? É a nova medida no Reino Unido. Você vê que está em queda o número de casos. Na questão da mortalidade, nós estamos tendo agora, nos últimos 7 dias, a experiência de queda, tá? Mas ainda é alto o número para o Reino Unido, mas a decisão já foi tomada. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente teve uma informação no Rio de Janeiro que pretende fazer o carnaval em abril, de que a partir já de março, a depender dos dados que são de declínio da Covid, até mesmo máscara será abolida. É a informação do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em março, vai ter até a abolição da máscara se os dados continuarem positivos como as autoridades sanitárias estão prevendo. Lembro que lá no Rio de Janeiro, eles querem fazer o carnaval em abril. Vão fazer o carnaval. Então vão tirar a máscara e vão fazer o carnaval. Você concorda? Discorda? Lembro sempre, você é livre para opinar, bota aí o seu comentário, a sua discussão, a sua informação é muito importante para a gente. Aproveita por esse assunto, dá logo aquele gostei, tá? Porque eu digo para você, a pandemia não acabou, mas pelos dados está acabando. Pelos dados que temos está acabando. Por outro lado, o Ministério da Saúde já está aplicando uma vacina que é totalmente brasileira.
ainda quando era ministro da Saúde, o general Pazuello, ele firmou aquele contrato com a Universidade de Oxford, que fabrica a AstraZeneca, e por ordem do presidente da República, o Brasil passou a fabricar novamente o IFA, que é a matéria-base das vacinas. A matéria-base das vacinas. Eu gostaria de lembrar para vocês que a grande dificuldade do nosso país, no início da pandemia, na produção de vacinas, é porque tinha que comprar o IFA. Ora da Índia, ora da China, que é a matéria-base para a produção de uma vacina. Agora, o IFA já é brasileiro, aprovado pela Anvisa, e a vacina inteiramente nacional já está sendo aplicada. A produção nacional se tornou possível por causa de um acordo de transferência de tecnologia firmado entre o governo brasileiro e o laboratório britânico AstraZeneca em junho de 2021. A partir do conhecimento repassado ao Brasil, a Fiocruz se tornou capaz de produzir o insumo farmacêutico ativo, o IFA. Isso representa uma aposta no fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, que é indissociável para um país que há 30 anos apostou em construir o maior sistema de acesso universal, igualitário e gratuito do mundo, para um país com mais de 210 milhões de brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do imunizante em janeiro deste ano. Para isto, comparou as vacinas nacionais com as produzidas em outros países e confirmou que elas possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade. A Fiocruz disponibiliza à sociedade brasileira, através do Ministério da Saúde, as primeiras doses da vacina 100% nacional para a Covid-19. O contrato celebrado entre Fiocruz e Ministério da Saúde prevê a entrega de 120 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca até junho deste ano. São 60 milhões produzidas totalmente no Brasil e outras 60 milhões produzidas com matéria-prima importada. Ao final da cerimônia, o ministro da Saúde vacinou 6 brasileiros com a vacina 100% produzida no Brasil. Uma das maiores mentiras que, vez por outra, eu vejo ainda gente repetindo, inclusive vi uma pessoa falando num comentário aqui em um dos programas, é que o nosso país atrasou vacina. Isso é notícia falsa, é fake news. Tá? Infelizmente, produto da desinformação e da verdadeira guerra política que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo todo, né? É uma disputa política aí por espaço e isso é contraproducente para o cidadão de uma forma geral, né? Essa desinformação é contraproducente. No caso aí da produção do IFA, na época em que o PNI, o Plano Nacional de Imunização, foi lançado, e eu estou falando aqui da década de 70, tá? Da década de 70, que era a produção de vacina para a imunização de diversas doenças das nossas crianças e adultos. Foi ainda na época dos militares. O Brasil produzia o IFA, que é a base para a fabricação de vacinas. E aí veio o Butantan, a Fiocruz, diversos outros laboratórios, né, que fica até difícil eu dizer os nomes, ligados a universidades federais. Um deles é o Paraná. O Paraná, por exemplo, iria fazer até a vacina russa, só que a vacina russa não foi aprovada pela Anvisa, mas iria fabricar, e com know-how brasileiro. Mas essa vacina não passou na avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então é o seguinte, nós entramos na aplicação de vacina quase ao mesmo tempo de Portugal, Europa. Quase ao mesmo tempo, né? A diferença aí de, no máximo, 15 dias. Quase ao mesmo tempo. E a diferença é que agora nós temos uma vacina própria, produzida aqui,
do início da produção até o final, e na Europa é muito raro o país que tenha, incluindo Portugal. Na América Latina, aí que a coisa é bem diferente. Todos estão comprando direto. Fora isso, o Brasil continua fazendo a compra de vacinas. É o caso da Pfizer, que continua sendo distribuída. É o caso da Sinovac, que é a Coronavac, que continua sendo distribuída, inclusive nesse momento, para crianças e adolescentes, porque foi aprovada na Anvisa. Essas vacinas continuam sendo distribuídas. Mas essa outra é uma vacina com o IFA brasileiro, inteiramente nacional. Abrindo uma expectativa, né, que amanhã ou depois, se tivermos um outro problema, nós vamos poder fabricar o remédio aqui dentro do país. Aqui dentro do país. Sem a necessidade de ter aquele drama de importar a IFA da China, da Índia ou de outro país. Sem aquele drama. Então é mentira essa informação de que nós não temos vacina. Eu duvido, se você chegar na sua cidade, se você quiser se vacinar, se você não vai encontrar vacina. E isso já faz meses. É mentira, tá? Aí contar essa mentira, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Você pode até, neste momento que eu já vi pessoas que ouvem tanta mentira que acreditam. Mas tá aí, ó, essa situação aí, ela é real. Nós voltamos a produzir o IFA e vamos produzir as vacinas. Aí você fala assim, sim, mas a gente não fazia vacina? Sim, mas com IFA importado. A vacina da gripe do Butantan, a matéria base era importada do Butantan, aquele de São Paulo, que produziu a Coronavac, mas produziu também com o IFA, com material que vinha de lá, da China. Da China. Essa vacina não, essa é toda ela fabricada aqui no nosso país. Queria agradecer a sua audiência, muito obrigado, hein? Bom dia. Cardinô.